Olá, como está você? Tudo bem? Qual que é a nossa dica de hoje? A nossa dica de hoje são vários mitos que eu vejo sendo ensinado aqui no YouTube. Bem, eu sou Josimar Silva, sou professor de canto há mais de 35 anos e eu tenho formado muitas pessoas nesses 35 anos. Já se inscreva aí no meu canal e já clique aí no sininho para você ser avisado dos próximos vídeos. Um dos grandes erros que eu tenho visto nas aulas de canto aqui no YouTube é uma vogal que assassina a voz de todo mundo, que é o A. Então eu vejo o pessoal fazendo A, uns ataques de glote e cantando o tempo todo. E o A é uma vogal que, se você não souber colocá-la, ela vai estragar a tua voz de verdade. Porque, na verdade, você tem o I, que é colocado dentro da cavidade nasal de ressonância, você pensa o I dentro da cabeça, em cima. O A brota lá atrás, na laringe. O E em cima da língua, o O dentro do palato duro e o U fora da boca. Na técnica, você tem que colocar todas as vogais no mesmo lugar. Você tem que pensar que tudo tem o som do I e o A você boceja o tempo todo. Enquanto você não aprender a engolir esse A, ele vai cair na garganta o tempo todo. Eu falo que o A é tipo o jab no boxe. Pode ver que o lutador de boxe ele fica dando jab, 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 jab e vai machucando o adversário e por último ele pega e dá um bom soco e a pessoa cai, porque na verdade o jab machucou tanto aquela pessoa que preparou para ele dar o golpe final. Então, cuidado com a sua vogal A. Então, quando você for cantar um A, você boceja esse A, você engole para dentro da boca, né? A outra coisa que eu vejo que é muito comum também nos vídeos, que a pessoa falar que para você cantar, você precisa gritar. E esse dia eu vi um vocalista feito em A, que eu fiquei horrorizado. A outra coisa que eu vejo muito comum, professores dando aula aqui no canal do YouTube, e o pescoço inchando, a laringe afundando, né? Então você olha no pescoço, no centro do pescoço do cara, que tem um buraco aqui embaixo, assim. Isso é um estresse vocal. Isso é tensão de laringe pesado. E quando você tensiona a laringe para cantar, automaticamente você está causando um estresse vocal. Então, repare, se o seu professor que te dá aula, na hora que estiver te dando aula, saltou ver, inchou o pescoço e para um buraco no meio do pescoço dele, fuja, porque esse professor não sabe nem para ele. Né? Então é muito comum. Eu vi, por exemplo, um caso de um vídeo que o cara ganhou um livro de técnica vocal e criou um curso de canto. E está sendo vendido e as pessoas estão aprendendo a cantar errado, porque na verdade você não aprende lendo um livro. O livro te traz conhecimentos, mas técnica você aprende com um bom professor, que tem uma escola de canto, que é estudado por anos, com outro grande professor, que tem uma escola de canto, com uma carreira como cantor, não importa o estilo, mas que tem domínio da técnica que vai te ensinar. E não tem, enquanto a pessoa não tem o domínio da técnica que vai te ensinar, ela não vai te ensinar, ela vai estragar a tua voz. E nesses meus anos todos que eu dou aula, eu tenho algumas situações de alunos que chegam, que estavam estudando com outro professor, que já chega aqui com a voz arrebentada, já chega com calo, no caso. Eu tenho um caso de uma senhora de uma igreja evangélica que estudou canto numa escola aqui na minha cidade e ela chegou para fazer aula comigo, ela estava rouca e eu perguntei para ela, há quanto tempo você está rouca? Ela, estou rouca desde outubro e já era no mês de fevereiro. Falei, vai para o médico, você está com calo. E ela foi, estava com fenda glótica, com micronódulos e com calo nas pregas vocais. Eu encaminhei essa pessoa para uma fonoaudióloga para fazer um trabalho e para que ela pudesse recuperar um pouco da voz dela. E tem uma situação de uma que foi pior ainda, que ela chegou, na primeira aula, ela abriu a boca e falei, olha, você está com fenda glótica e eu creio com micronódulos e eu gostaria que você fosse ao médico, porque senão eu não vou lhe dar aula. E ela me enrolou. Na segunda aula ela voltou, eu falei, você foi ao médico? Ela, não. Então, se você não for no médico, eu não vou te dar aula. Vou te falar por quê. Aí eu abri no YouTube, mostrei para ela um vídeo de um calo nas pregas vocais e falei, você está com isso aqui.
E ela foi ao médico e ela me ligou quando saiu do consultório. Professor, parecia que eu via você falando quando o médico me mostrou como estão minhas pregas vocais. Aquilo que você me mostrou ontem, eu estou desse jeito. Eu posso ir na tua casa? Falei, claro, vem até aqui. E ela veio até a minha casa. E ela falou, acontece que há 1 ano e meio atrás, eu fiz esses mesmos exames e eu não tinha nada. E eu fui estudar com o professor fulano de tal, canto. Aí eu falei, mas fulano de tal não é professor de canto, ele é instrumentista, ele toca trompete. Ele falou, então, eu não tinha esse calo. Ela ganhou um calo nas pregas vocais fazendo aula com um professor que tocava trompete. Hoje você chega em qualquer escola da sua cidade e pergunta se tem aula de canto, sempre tem aula de canto. E o que eles colocam para você dar aula de canto? Primeiro, a escola não quer perder você como aluno, porque ela precisa do seu dinheiro para o orçamento da sua empresa. E aí pega o professor que dá aula, digamos, de violão e canta bonitinho, afinado, e ele vira seu professor de canto. E de repente esse professor nunca estudou canto. O que ele vai te ensinar? Nada, ele vai te enrolar. Vai fazer você cantar um monte de músicas nos tons errados e vai fazer, de repente, ter uns vocalistas que ele ouviu até mesmo no canal do YouTube e tá te dando aula de canto. De repente, ele precisava fazer aula de canto para aprender a cantar certo. E como ele vai te dar aula se ele não tem? Agora virou uma onda, né? Vocal coach, né? E até esse dia eu falei brincando assim, agora virou, as pessoas viraram vocal coach, coach de nutrição, coach disso, coach daquilo. Aí o cara vai ali e compra um livro, então vou comprar um livro de medicina e vou virar coach de medicina. Porque é assim que está virando, as pessoas estão virando coach de voz sem nunca ter estudado canto, né? Então eu continuo apenas professor de canto, não sou vocal coach, não. E para você ser coach, você tem que fazer um curso de coach. O curso de coach não vai te dar uma formação nenhuma. A formação te dá você estudando, fazendo uma faculdade de canto, você estudando com um professor sério. E isso vai te dar formação para você ser professor. Então, falando para os professores, puxa, procura um bom professor de canto. Você quer dar aula de canto? Ótimo. Então, pega um professor de canto e estuda. Se você não tem um bom professor de canto, eu quero te dar aula, entendeu? Tem meu curso online, que você tem todos os passos a passos para você dar aula para os seus alunos. Você vai ter uma sequência de aula. E é o que falta na maioria dos professores de canto, uma sequência de aula, né? Ele dá a primeira aula, na segunda aula ele não sabe o que dá, ele repete a primeira. Na terceira, a primeira. Na 10ª está a primeira aula ainda. E quando que no canto você está trabalhando com musculatura. É como na academia, você faz primeiro, pega 5 quilos, depois 10 quilos, 15 quilos, daqui a pouco está puxando 160 quilos. E no canto não é diferente. Você tem o primeiro vocalize, o segundo vocalize tem que ser uma sequência do primeiro, e digamos numa aula você tem 10 vocalizes. E na segunda aula é uma sequência dessa primeira aula, e os vocalizes têm que ser mudados. Se você está estudando canto, e o professor repete a mesma aula toda semana, sinal que ele não estudou canto e ele está te enrolando ali. Então, muito cuidado aonde você for estudar canto. E você não é culpado de repente, chegar numa escola e empurrar qualquer pessoa para te dar aula de canto, e a culpa é da escola que está fazendo isso com você. Entendeu? Então, cuidado, porque voz estragada não tem conserto. Uma vez que você ganhou calo nas pregas vocais e precisar fazer uma cirurgia, você vai perder de 30% da sua voz e até mesmo perder a voz de vez. Eu tenho casos de pessoas aqui que perderam a voz, que eu vou estudar com um profissional que não conhecia sobre canto. Essa semana mesmo um amigo mandou um vídeo de um professor de canto do YouTube que tem 130 mil seguidores. Os vídeos dele tem mais de 50 curtidas. Quando eu comecei a ver o vídeo, deu vontade de entrar dentro do vídeo e dar uns tapas no cara. Primeiro, a voz dele está destruída, totalmente. Ele abre a boca, tem uma fenda glótica enorme, ele abre a boca, tem o pescoço incha, ele abre a boca, tem uma fenda no meio da garganta. E eu falei, como pode essa pessoa estar dando aula? Quantas pessoas estão acompanhando o trabalho desse cara? E
E de repente seria um ótimo professor se ele pegasse umas aulas sérias, com um professor sério, até mesmo da própria cidade dele, reconhecesse que ele precisava aprender certo para ensinar, já que quer ensinar, né? Já que quer ganhar dinheiro fazendo isso. Então aprenda para você ensinar, né? E o curso de canto precisa ser aprimorado todos os dias, e quem quer dar aula tem que estudar sempre, tem que fazer oficina sempre, tem que fazer masterclass sempre. Eu, pelo menos uma vez por ano, eu faço uma masterclass com um grande professor do mundo. Todos os anos eu trago para minha cidade um grande professor de canto, ou da Itália, ou dos Estados Unidos, para dar aula para meus alunos, e eu vou junto como aluno para aprender mais. E olha que eu estudo canto há 35 anos, e sempre estudei com os melhores professores que tinha e tem no Brasil. Essa é a dica de hoje. Cuidado com a tua voz, cuidado com o que você vê, para que você não destrua a tua voz antes do tempo, antes de você realmente fazer sucesso e fazer carreira. Então precisa ter bastante cuidado. Compartilhe com seus amigos, já curte esse vídeo e até o próximo. Um abraço.